crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática. E na aula de matemática de hoje nós vamos aprender sobre os valores que os algarismos têm em um número. E aí você pode até me perguntar, mas professora, algarismo e número não é a mesma coisa? Vamos já descobrir. Olha só, primeiro que nós precisamos saber é que o nosso sistema de numeração decimal, ele é composto por 10 algarismos que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? E cada um desses números, cada um desses algarismos representa uma quantidade. Olha só, nós temos aqui uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, onde nós vamos ter aqui 6 bolinhas, 7 unidades, onde nós vamos ter 7 bolinhas, 8 unidades com 8 bolinhas e 9 unidades com 9 bolinhas aqui, certo? Vejam que a continuação do desenho dessas unidades, ela fica muito trabalhosa, né? Imagine aí você ter que representar uma quantidade de bolinhas com o número 537 mil, por exemplo. Vai ser muita bolinha, não vai? É por isso que nós precisamos entender a função da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar dentro de números, certo? E olha só o que eu tenho aqui. Esse objeto ele se chama ábaco. Quem aí já viu um desses? O ábaco ele é uma das calculadoras mais antigas utilizada pelo homem e mesmo hoje em dia ele não perdeu a sua importância. Olha só como que ele funciona. Aqui nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Em cada um desses nós vamos ter, por exemplo, aqui na unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porém, para unidades eu posso ir somente até o 9. Quando eu completo 10 unidades, eu tenho então uma dezena, certo? E aí da mesma forma fica 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e aqui eu completo 100, certo? 10 dezenas, que vai dar quanto? Uma centena, certinho? Saber disso nos possibilita escrever qualquer número que ele possa ser apresentado, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um quadro de valor de lugar, onde eu já tenho o número aqui 36. Esse quadro ele é dividido em classe das unidades, onde eu vou ter a primeira ordem, que é a ordem da unidade, a segunda ordem, que é a ordem da dezena, e a terceira ordem, que é a ordem da centena. Depois eu passo para a classe dos milhares, onde eu vou ter a quarta ordem, que é a ordem da unidade de milhar, a quinta ordem, que é a ordem da dezena de milhar, e a sexta ordem, que é a ordem da centena de milhar. E olha só, eu tenho aqui dentro um número. Que número será esse? Podem observar que o número 6 ele está aqui, ó, na primeira ordem, na ordem da unidade. Portanto, o número dele vai ser, o valor dele vai ser 6, certo? E aqui nós temos o algarismo 3. E olha só o lugar que ele está ocupando. A segunda ordem, que é a ordem da dezena. Olha só, se ele está na dezena, qual vai ser o valor dele dentro desse número? Ele vai valer 30.
Portanto, nós temos aqui o número 36, certo? Assim, nós podemos escrever qualquer número a partir do sistema de numeração decimal, certo? Eu tenho aqui, para utilizar como exemplo, 3 números, que é o número 356, temos também 536 e o número 653. Observem que eles são números diferentes, certo? Porém, são números que foram escritos utilizando os mesmos algarismos. Olha só, nos 3 números nós vamos ter o algarismo 5. Sim, nós vamos ter o algarismo 5. Nos 3 números nós vamos ter o algarismo 6. Sim, nos 3 nós também podemos ter os 6. E nos 3 números nós também temos o algarismo 3, certo? Só que eles vão ter valores diferentes, porque eles vão ocupar posições diferentes. Vamos colocar o primeiro número aqui dentro do quadro de valor de lugar para a gente entender melhor essa questão do valor posicional do número. Olha só, o primeiro número é o 536. Vamos colocar esse número aqui dentro. 536. Eu sei que o 500 ele vai estar na casa da centena, né? 30 na casa da dezena e o 6 na casa da unidade. A gente vai entender melhor sobre essas questões ao longo de nossas aulas. E aqui nós temos o próximo número, que é 653. Vamos colocar esse número também aqui dentro do quadro de valor de lugar. 653, certo? E aí nós vamos colocar o próximo número, que é 356. Vamos colocar aqui, 356. Olha só, observando esses 3 números, vamos começar pelo algarismo 6. Em 536, o número 6 vai estar aqui na primeira ordem, na ordem da unidade. Portanto, o seu valor vai ser 6 mesmo, certo? No próximo número, em 653, o 6 já muda de lugar. Ele vai estar aqui na terceira ordem, na casa da centena, certo? Portanto, o seu valor agora é 600. No terceiro número, o 6 também vai estar na casa da unidade. Então, o seu valor também vai ser 6, certo? Agora, vamos observar o algarismo 3. Olha só. Em 536, o algarismo 3 vai estar aqui na casa da dezena. Portanto, o seu valor vai ser 30, certo? No próximo número, em 653, o 3 já está aqui na casa da unidade. Portanto, o seu valor vai ser 3 mesmo. Já em 356, olha só onde está o mesmo algarismo 3. Está aqui na terceira ordem, na casa da centena. Portanto, o seu valor agora é 300, certo? Vamos analisar agora o algarismo 5. Olha só. Em 536, o algarismo 5 está aqui, ó, na terceira ordem, na ordem da centena. Portanto, o seu valor vai ser 500, isso mesmo. Em 653, olha só onde vai estar o algarismo 5. Agora ele está aqui, na segunda ordem, na ordem da dezena. Portanto, o seu valor vai ser 50, isso mesmo. E aqui em 356, também vai estar aqui, ó, na segunda ordem, na ordem da dezena, e o seu valor também vai ser 50, certo? E aí a gente começa a entender como é que os números devem ser escritos. O que vai ter que contar é a posição dos números, certo? A posição é que vai indicar o seu valor.
mesmo sendo o mesmo algarismo utilizados em diversos números, certinho? Então, olha só. Outra coisa que nos ajuda muito a reconhecer os valores do algarismo em um número é a atividade, o exercício da decomposição de números. Olha só, vamos fazer conforme o exemplo. Aqui nós temos os números dentro do quadro de valor de lugar. Nós temos o número 4 na casa da centena, o 6 na casa da dezena e o 2 na casa da unidade. E aí fica dessa forma, olha só. 4 centenas, 6 dezenas e 2 unidades, certo? Decompondo esse número, ele vai ficar dessa forma. Quanto que é 4 centenas? 4 centenas é 400, mais 6 dezenas. Quanto que é 6 dezenas? 6 dezenas é 60, mais 2 unidades, certo? E aqui está o número escrito por extenso. O que é escrever por extenso? É escrever os nomes dos números, certo? Vamos fazer essa outra aqui do mesmo jeito que está feito aqui em cima, tá bom? Olha só, vamos fazer juntos. Aqui nós temos o 5 na casa da centena, o número 2 na casa da dezena e o 6 na casa da unidade. Como é que vai ficar? Vai ficar 5 centenas, 2 dezenas e 6 unidades, certo? Isso mesmo. Então, olha só. Vamos colocar aqui a resposta dessa nossa primeira linha. 5 centenas, 2 dezenas e 6 unidades, certo? Agora, esse número, se a gente for decompor, como é que vai ficar? Quanto que é 5 centenas? 5 centenas é 500, né? Então, vamos colocar aqui o número 500, certo? E aí, vamos colocar mais. Quanto que é 2 dezenas? 2 dezenas é 20. Muito bem. Vamos colocar aqui o número 20, certo? Mais. Quanto que é 6 unidades? 6 unidades é o número 6, certo? Muito bem. Agora, como que a gente escreve por extenso? Olha só, o que é escrever por extenso? É escrever o nome do número, né? Como que ele se chama? Vamos fazer a leitura juntos. 526, certo? E na próxima aula nós vamos dar continuidade a essas atividades para ir aprendendo melhor sobre o sistema de numeração decimal, certinho? E essa nossa aula vai ficando por aqui. E para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!